Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita sobre noções de informática com foco na banca Selecom para os anos de 2023 e 2024. Nessa primeira aula eu vou falar sobre memórias do tipo RAM e tipo ROM, que é um assunto que está começando a ser cobrado, nos editais da banca Selecom. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da banca Selecom com gabarito e através dessas provas você pode estudar português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Esse daqui é o meu curso de informática, que é com foco na banca Selecom, mas serve também para outras bancas, como a banca Instituto Axis, IBAN, entre outras, que cobram informática de maneira semelhante. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, nós vamos falar aí sobre memórias, do tipo memória RAM e tipo ROM. A memória RAM, que o significado de RAM em inglês é esse daqui. Em português, é memória de acesso aleatório. A memória RAM é uma memória volátil que perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Outros tipos de memórias voláteis são os registradores, memória cache e o CMOS. A memória RAM também é chamada de memória principal. Todos os dados e programas que estão sendo executados pelo usuário são carregados nesta memória. Essa aqui é uma placa de memória RAM, que nós podemos comprar para aumentar a memória RAM no nosso computador ou notebook, e também pode diminuir se você quiser também. Geralmente, os computadores hoje em dia, que é em 2023 que eu estou gravando esse vídeo, são vendidos aí com 4 GB de memória RAM. Os computadores mais em conta, Aí tem computadores com 8 GB, 16 GB, e quanto mais memória RAM tiver, também vai ser mais caro o computador. Mas essa memória você pode colocar no computador e retirar. Ela não é fixa, não é integrada na placa-mãe do computador, tá bom? Então aqui tem as informações importantes sobre a memória RAM. É uma memória volátil. O que quer dizer volátil? Quer dizer que ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Então, se você desligar o computador, todos os dados que estavam na memória RAM vão ser apagados. Então, toda vez que você desliga o computador, apaga aqueles dados que estavam nela. Por isso que é importante, quando você estiver fazendo um trabalho no computador, digitando um texto, fazendo uma apresentação no PowerPoint, uma planilha no Excel, qualquer edição que você estiver fazendo no computador, você tem que salvar no HD, ou no pendrive, ou no SSD. Tem que salvar essa alteração que você estiver fazendo em algum documento para que você não perca os dados. Porque enquanto você estiver editando um texto no Word, editando um vídeo, está tudo na memória RAM. Depois que você salva, vai para o HD, porque o HD é uma memória permanente. Ela é não volátil. Só que a memória RAM é volátil. Tipos de memória RAM. A primeira é memória RAM DRAM, DRAM, que é dinâmica, é a memória RAM dinâmica. A principal característica desta memória RAM é o alto consumo de energia elétrica, além de exigir reforço elétrico, processo conhecido como refresh, que é realimentação, e também de ser mais lenta. A outra é SRAM, é a memória RAM estática. A principal característica é o baixo consumo de energia e altíssima velocidade. O próximo tipo de memória RAM é o VRAM. É a memória RAM utilizada nas placas de vídeo. As capacidades atuais, em 2023, das memórias RAM
São de 4 GB, 8 GB, 16 GB e assim em diante. Agora a memória ROM. A memória ROM é a memória somente de leitura. É uma memória não volátil, diferente da memória RAM. A memória RAM é volátil. Ela perde o conteúdo quando o computador é desligado. A memória ROM é não volátil. Ela não perde o conteúdo que tem nela, né? Os dados, né? Quando o computador é desligado. Então, a memória ROM é uma memória não volátil que não perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Já vem gravado do fabricante. Os dados da memória ROM. Alguns profissionais também a consideram uma memória principal. Então, a memória RAM ela pode ser chamada de memória principal e a memória ROM também pode ser chamada de memória principal. Continuando aqui embaixo, há um programa que vem de fábrica na memória ROM, que é o BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Este programa é encarregado de fazer toda a inicialização, boot, do computador, reconhecendo os dispositivos de hardware instalados e prover as informações básicas para o funcionamento do computador. Outro programa que vem na memória ROM é o Setup. Este é utilizado para configurar o programa da ROM BIOS. Ele permite, por exemplo, alterar a sequência de leitura inicial dos discos, alterar a hora do sistema, entre outras configurações. Permite também ver a temperatura do processador e forçar a reinicialização do computador caso a temperatura exceda a determinada no setup. Lembre-se que todas as informações contidas no setup, conforme configuradas, são lidas pelo programa ROM BIOS na inicialização e atua de acordo com elas. É importante lembrar que estas informações configuradas no setup estão armazenadas em uma memória do tipo RAM, que é chamada de CMOS. O CMOS é um circuito integrado que trabalha junto com uma bateria que fica na placa-mãe. O CMOS pode ser uma memória RAM, por ser uma memória RAM, é volátil. Esse CMOS é um chip, como se fosse um chip, que está na placa-mãe e tem uma bateria também na placa-mãe do computador, que é a maior placa do computador. Então esse CMOS, esse circuito integrado, vai trabalhar junto com essa bateria para não perder os dados, porque o CMOS ele é uma memória volátil, assim como a memória RAM. Continuando aqui embaixo, há também um teste de verificação de hardware chamado POST. Este teste tem como finalidade verificar a quantidade de memória RAM disponível, além de verificar os discos rígidos, drives como disquete, CD ou DVD instalados no computador e carregar o sistema operacional na memória RAM. Tipos de memória ROM, evoluções. Memória ROM, somente leitura. Agora, memória PROM, programável uma vez. EPROM, regraváveis, ou seja, podemos gravar, apagar e regravar. Utiliza-se o método de luz ultravioleta e pulsos elétricos para apagar as informações já existentes. EEPROM, regravável, porém, podemos selecionar o que será apagado, ao invés de apagarmos todas as informações. Memória flash ou FEPROM, flash ROM, flash EPROM, é uma evolução da EEPROM. Alguns autores a tratam como um subtipo da EEPROM, chamando-a de EEPROM NAND. Porém, é mais comum vê-la descrita como um tipo diferente da EEPROM. As memórias flash podem ser gravadas e apagadas diversas vezes. Os pendrives e os SSDs utilizam essa memória. Então aqui a gente tem os tipos de memória ROM. Vou só dar vou marcar aqui, memória ROM. O significado de ROM é essa palavra aqui em inglês, que é memória somente de leitura, tá? Aí tem a memória EPROM, memória PROM, na verdade, EPROM, EEPROM e a memória flash, que é também chamada de FEPROM, tá bom? Isso aqui são os tipos de memória ROM. Voltando lá atrás, os tipos de memória RAM. Tem a DRAM,
SRAM e a VRAM. A memória ROM não é uma placa que você pode tirar e colocar no computador, tá? A memória ROM. A memória RAM é uma placa. A memória ROM, ela já vem integrada no computador. Isso aqui é uma imagem de uma memória ROM. É um circuito, tá vendo? Que já vem na placa-mãe e você não pode retirar. E as informações nesse circuito, né, nesse chip aí que vem na placa-mãe, as informações, o BIOS, né, que é um programa da memória ROM, já vem de fábrica nesse chip. Você não tem acesso. Só o fabricante que tem acesso. Vamos resolver questões aí falando sobre memória RAM e memória ROM. Essas questões não são da Banca Selecom, porque a Banca Selecom está começando a cobrar esse assunto agora e não caía nas provas anteriores, tá? E eu também não encontrei questões da Selecom falando sobre memória RAM. Então vamos resolver questões de outra banca que vai te dar base para resolver questões da Selecom, beleza? Diz assim, ó: sobre as memórias principais, RAM e ROM, assinale a alternativa correta. Tá vendo? Aqui nessa questão já está falando, ó, as duas memórias também são chamadas de memórias principais. Então pode cair na prova memória principal RAM ou memória principal ROM, sendo que a RAM ela é volátil e a ROM é não volátil. Beleza? Sobre as memórias principais RAM e ROM, assinale a alternativa correta. Ambas são voláteis? As duas memórias são voláteis? Sim ou não? Não. Isso aqui está errado. Por quê? Somente a RAM é volátil. Ela perde o conteúdo quando o computador é desligado. A ROM é não volátil. Então o item, a letra A está errado. B. Na memória ROM estão gravadas rotinas básicas do fabricante? Sim. Verdadeiro. Essa aqui é a resposta correta. C. Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM. Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM. Isso aqui também está errado. Por quê? As informações que tem na ROM, né, os dados, podem ser gravados na RAM. Só que na RAM, na memória RAM, vai ser perdido depois que desliga o computador. Mas ela suporta qualquer tipo de dado que você pode gravar na memória ROM. Sendo que a memória ROM ela é menor, a capacidade de armazenamento dela é menor do que a RAM. Então, se ela é menor, todos os dados que estão nela podem ser gravados na RAM, sendo que vão ser perdidos. D. O usuário pode escrever e apagar na memória ROM? Não, memória ROM não. Só se for aqueles outros tipos de memória ROM. Que aí você pode... Na verdade, o usuário não tem acesso, né? Tá até errado aqui, né? O usuário não tem acesso. Quem tem acesso é o fabricante. Sempre vai ser o fabricante. Somente na memória flash que o usuário vai ter acesso. O restante é tudo fabricante. Então aqui está errado também. Resposta correta é a letra B. A memória ROM, na memória ROM estão gravadas rotinas básicas, que é aquela BIOS, né, de entrada e saída, que o fabricante que grava. Próxima questão. A memória de um computador está dividida em duas partes. Memória permanente, que não é apagada quando o computador é desligado, e memória volátil, que perde seus dados. Assinale qual das alternativas representa um tipo de memória volátil. Então, qual item abaixo é uma memória volátil? Resposta correta? Letra A, memória RAM. Todos os itens abaixo aqui, ó, HD, ROM, memória ROM, DVD e disquete, são memórias permanentes. Então, são memórias não voláteis. Somente a memória RAM é volátil. Sendo que tem outras memórias, como a memória cache é volátil, o registrador, que é uma memória que tem dentro do processador, é volátil, e o CMOS, que é aquele circuito integrado que eu falei na parte teórica, que tem uma bateria, né, para que os dados sejam salvos, ele também é volátil, o CMOS. Então a resposta correta aqui é a letra A. Memória RAM possui várias características. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma característica correta da memória RAM?
Qual item abaixo é uma característica correta da memória RAM? Ó, letra A. Possui conteúdo volátil a memória RAM? Sim. Essa é a resposta correta. Vamos ver as outras. É sempre formada por circuitos que estão fora do processador? Não tem seu conteúdo alterado pelo computador? É um periférico somente de entrada? Suas informações são gravadas de modo permanente? Então o restante aqui abaixo estão todos errados. O correto é a letra A. Possui conteúdo volátil. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais. Para contribuir e fazer como esses candidatos abaixo fizeram, você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar para mim um comentário aqui dentro dessa caixinha sobre a aula e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois só apertar em comprar e enviar. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder com gabarito nos comentários, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.